Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. IBGE traça radiografia da população brasileira e população do Maranhão passa dos 7 milhões. Estado é o 16º mais populoso do país. Rede de saúde passa a contar com o teste do olhinho, exigido pelo Ministério da Saúde. Especialistas defendem medida que suspendeu queimada em vegetação durante período seco para evitar propagação do fogo e risco às áreas verdes. Enquanto isso, Sala de Crise discute novas medidas para combater queimadas na Amazônia Legal. Veja ainda, acordos superam R$800 mil em 2 dias no balcão de negociação de dívidas. E o trabalho da Casa Terapêutica no Estado para garantir o enfrentamento à dependência química. Agora, no Jornal da Guará. O IBGE divulgou nesta quarta-feira os números da população brasileira. Somos mais de 210 milhões de brasileiros. Os maranhenses ultrapassam as 7 milhões de pessoas. A capital maranhense é a 13ª mais populosa, com mais de 1.100.000 habitantes. O órgão trouxe outros indicadores. Revelou, por exemplo, que pouco mais da metade dos municípios do país tiveram crescimento populacional. E se a média ficou abaixo de 1%, cidades maranhenses superaram essas estatísticas. O repórter Jairo Martins tem as informações. Cerca de 66 milhões e meio de brasileiros residem nos 48 municípios com mais de 500 mil habitantes. Os municípios que mais crescem possuem entre 100 mil e 1 milhão de habitantes. Quanto menor a cidade, menor o percentual de crescimento populacional. Aqui no Maranhão, 6 municípios tiveram crescimento acima da média nacional. São eles: Matões do Norte, com 1,8%, Bom Jesus das Selvas, com 1,6%, mesmo percentual de Centro do Guilherme, Jatobá, Vila Nova dos Martírios e Maranhãozinho. Imperatriz continua sendo a 2ª maior cidade do estado do Maranhão. São Luís é o 15º município mais populoso do país, com 1.101.884 habitantes. Essas cidades com mais de 1 milhão de habitantes representam um total de 17 cidades, que correspondem a 22% da população brasileira. Os dados completos divulgados pelo IBGE podem ser acessados no portal guará.com. Jairo Martins, para o Jornal da Guará. Mais pessoas vivendo nas cidades exige, na gestão dos estados, melhor acompanhamento nos serviços oferecidos. Nem sempre é isso que acontece. Para os novos maranhenses que estão chegando, ao menos um novo serviço será oferecido: o teste do olhinho. O teste do olhinho detecta problemas oculares congênitos e que podem comprometer a visão do bebê. Só por essa explicação é fácil perceber a sua importância, que agora foi reconhecida por lei. Bom, o teste do olhinho é um teste fácil, rápido e prático de ser executado para qualquer criança recém-nascida. Agora, no nosso estado do Maranhão, passa a ter validade essa lei, que garante o exame em recém-nascidos nas primeiras 48 horas de vida. O exame é ainda mais urgente no caso dos bebês prematuros, para identificar alterações nos vasos sanguíneos que, se não forem tratadas cedo, pode causar a perda da visão. Uma capacitação com 67 representantes de unidades que fazem parte da capital e do interior foi feita para garantir o cumprimento da lei, sancionada sem vetos pelo governador do estado. A lei teve aprovação unânime na Assembleia Legislativa. Esse oftalmologista, que trabalhou no projeto e contou com a sensibilidade do deputado Arnaldo Melo, participou da capacitação. A Secretaria de Saúde garantiu a compra dos equipamentos, que serão distribuídos em breve e são indispensáveis para o teste. Primeiro, a gente tem que dizer que nós, Estado do Maranhão, é o 2º estado que institui como lei estadual a aplicabilidade de uma lei que vem prevista na Carta Magna há muito tempo, mas que as unidades e estabelecimentos de saúde que realizam parto não vêm cumprindo. A nossa rede estadual já vem realizando isso nas grandes maternidades e hoje, com essa lei que foi sancionada pelo nosso governador, que entrou em vigência a partir de 4 de agosto.
4 acidentes graves foram registrados nas rodovias federais que cortam o Maranhão. 2 na BR-316, um na BR-222, outro na BR-135. 2 pessoas ficaram gravemente feridas, uma em um capotamento próximo a Caxias e outro em uma colisão perto de Miranda do Norte. Essas 2 situações ainda estão sendo acompanhadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Corpo de Bombeiros. Pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aqui em São Luís, na BR-135, uma van carregada de carvão vegetal e sem documentação ambiental e fiscal. O condutor disse que adquiriu a carga no município do interior do estado, Anapurus. 35 metros cúbicos de carvão vegetal foram apreendidos e estão à disposição do IBAMA. Entre os vários pontos que vão ser apreciados na proposta do plano diretor, que precisa ser debatida pelas comissões na Câmara Municipal de São Luís, está a redução em mais de 40% da área rural da cidade. Significa dizer que trechos que hoje servem para a agricultura, por exemplo, poderão ser explorados de uma outra forma, com fins ainda que estão sendo debatidos, com fins industriais. O assunto é polêmico e a repórter Bel Soares conversou com quem tem muito o que dizer sobre esse tema, pessoas que vivem na zona rural da cidade. A placa indica que estamos na comunidade Itaim, zona rural de São Luís. Aqui a vida segue o ritmo tranquilo do interior, onde crianças têm a natureza bem perto e uma das frutas mais conhecidas do estado está sempre ao alcance da mão. Olha, aqui é um jussaral, é um espaço coletivo, comunitário. Toda a comunidade do Itaim pode vir aqui, pegar, levar para casa, vender. Vocês estão fazendo agora a extração da jussara. Vocês estão fazendo isso para consumo, para venda? Para consumo, para tomar mesmo. E como é que vocês fazem para manter esse lugar dessa forma, que todo mundo tenha acesso? Cuidando, né? Preservando, né? Apanhando a jussara verde, né? Preservando mesmo a natureza. A comunidade tem mais de 100 anos de fundação e uma área de 86 hectares, divididos entre quase 150 famílias. Parte delas é assentada, ou seja, reconhecidamente dona da terra. Tem um impacto, primeiro, para a população, para essa população que vai ser removida, né, pela transformação dos seus modos de vida, né, pelo distanciamento desse ambiente, e essas populações certamente não estarão prontas, né, para logo se adaptar a outro ambiente. O plano diretor defende uma redução de mais de 40% da zona rural da cidade. Urbanizando tudo, essa gente com costumes de vida próprios pode ser obrigada a mudanças para as quais não está preparada. Acreditamos que esse processo ele se dá de forma muito imposta, uma vez que não se ouve de forma correta se as comunidades estão ou não interessadas. A comunidade do Itaim reserva muitas histórias. Por aqui já teria passado o povo indígena, inclusive o nome Ita, que significa pedra em tupi, e depois também teria sido ocupado por um povo africano chamado itaínos. Depois juntou tudo e ficou apenas Itaim. Outro ponto que chama a atenção é essa base onde estamos, toda construída de pedras. Segundo os moradores mais antigos, esse lugar abrigaria um depósito, onde seriam armazenados mercadorias que chegariam em um porto aqui perto. Essa informação está sendo analisada pelo IFAM em um laudo que ainda não saiu, mas já são elementos suficientes para entender que por aqui tem muita história para ser preservada. Depois do intervalo, novos grupos de soldados do Exército vão seguir para combater focos de queimadas em áreas da Amazônia Legal. E ainda uma entrevista sobre o balcão de renegociação de dívidas que está acontecendo em São Luís. Agora são 6h40. Mais de R$1 milhão já foram contabilizados em acordos financeiros entre empresas, instituições e cidadãos durante o balcão de renegociação de dívidas, que está em sua 7ª edição. Até sexta-feira, consumidores que estão com as contas em atraso vão poder negociar seus débitos. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz Alexandre Abel, que também coordena o Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça. Boa noite, doutor Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará.
1.200.000, para ser exato. Esse é o montante de negociações que já foram contabilizadas de acordo com um levantamento feito por essa organização. A que se deve um número tão elevado, a gente pode considerar um número bem alto? Pois é, boa noite a você, a todos que nos acompanham, e certamente já é um volume significativo ter a oportunidade de aproximar cidadãos que têm interesse de liquidar suas dívidas, pessoas do nosso estado, pessoas que eventualmente chegaram a uma situação de endividamento por algum descometimento não desejado e que aguardavam um momento oportuno de encontrar as empresas com essa receptividade para poder, encontrando parcelamentos e abatimentos, uma melhor oportunidade de negociação. Foi o que nós assistimos, é o que nós estamos vendo. E o que é melhor? Essa providência é uma providência de caráter pedagógico. As pessoas que passam pelos eventos da conciliação do Tribunal de Justiça têm uma experiência nova sobre a solução de conflitos. Pessoas que imaginavam que só a justiça ou o terceiro iam resolver suas questões, passaram a experimentar diretamente esse protagonismo e levam isso para toda a vida. Então, assistimos com muita alegria, não apenas a solução das questões que estão sendo tratadas dentro do ambiente do balcão, mas uma sociedade modernizada que leva para seu hábito o costume de sempre negociar e resolver suas questões antes de levar até mesmo as questões, as demandas para a justiça. Doutor Alexandre, essa consciência é despertada também nos empresários? O número de empresários, o número de empresas que participam desse momento de renegociar as dívidas já supera anos anteriores, já vem a cada ano aumentando? Como é que está esse entendimento? Pois é, olha só, o setor produtivo, o setor econômico do Estado do Maranhão, utiliza esse momento do balcão de renegociação com muita propriedade, muito êxito para recuperação de créditos. Não apenas um compromisso social de dar oportunidade às pessoas em endividamento de resgatarem a sua condição de adimplente. Temos que lembrar que, dentre os parceiros, alguns trabalham com crédito imobiliário e pessoas correriam o risco de perder a sua moradia caso não aproveitasse essa oportunidade. Mas o que nós percebemos também no setor produtivo, no setor econômico, é que a experiência é bem trazida. Não é apenas nesse momento de balcão que eles exercitam esse modelo de solução consensual. Nós temos exemplos, como é o caso de escolas particulares, que tiveram a oportunidade de assegurar, em finais de ano, resgate de valores que estavam perdidos, que estavam dificultando pagamento de 13º, manutenção das estruturas escolares e até risco de fechamento. Então, o Poder Judiciário tem dado aos consumidores a oportunidade de negociar, mas também tem dado a oportunidade do setor econômico de resgatar valores e garantir a sua sobrevivência na atividade econômica. Para o público que está em casa e ainda dá tempo de ir até o shopping Rio Anil, fazer essa renegociação, como é que funciona na prática? Existe um conciliador? Existe as duas partes? Como é que se desenvolve esse momento? Bom, o balcão de renegociação ele tem duas modalidades. Tem a modalidade presencial, em que ali encontram-se 10 lojas em mais uma instituição de consulta de crédito, no caso, nossa parceira CDL, que faz a consulta do SPC e, portanto, às vezes as pessoas estão lá passeando e descobrem que tem uma dívida para renegociar e aproveita o momento. Identificada essa dívida com os estandes das empresas presentes, inclusive ali está a Secretaria de Fazenda do Estado para negociar IPVA, o município para negociar IPTU. Você vai diretamente nesses estandes e conversa com essas empresas e parceiros para negociar a sua dívida. Não estando a empresa com a qual você tem alguma dívida presente, é possível dirigir-se até a itinerância da conciliação, onde uma equipe
com acesso à internet, conversa com 540 empresas, além de ser possível um agendamento de audiência de conciliação futura com empresas que não fazem parte de nenhuma dessas oportunidades. Basta que o cidadão leve seu documento de identificação e um documento que identifique a dívida para que a gente auxilie nessa negociação. Nós estamos praticamente no final do mês de agosto. Final de mês de agosto, final de mês, na verdade, implica em muita gente já não tem mais o recurso, às vezes, para dar a entrada nessa negociação. Esse tipo de negociação, já inicialmente, já precisa ali, no primeiro momento, já pagar a primeira etapa, ou isso também é maleável de acordo com o que for acordado? Bom, isso exatamente por aí. A gente tem flexibilidade que é justamente o objetivo do Tribunal de Justiça. Quando nós aproximamos credores e devedores, conseguimos conquistar dos credores, as empresas parceiras, a sensibilidade para flexibilizar o crédito para que possa ser feito o pagamento sem maior comprometimento do devedor, do consumidor. Afinal de contas, não adianta nada fechar acordos que não vão ser exequíveis. É necessário que se ouça o consumidor, que se entenda as suas dificuldades, que veja-se as suas possibilidades e, a partir dessas ofertas, fazer a negociação que efetivamente atenda a todos. Doutor Alexandre, é também compreensível que essas famílias ou esse cidadão que está em processo aí de renegociação, ele tenha também um conhecimento um pouquinho da educação financeira para que não volte a acontecer o que aconteceu antes. Essa orientação também é repassada? Há uma discussão, um entendimento da parte dele para que ele não venha a cair na mesma dificuldade? Então, olha só, uma das coisas que eu tenho pontuado já há algum tempo é a imaturidade do brasileiro na relação de consumo. Nós podemos contar 30 anos entre a Constituição Federal e a abertura do mercado estrangeiro nos anos 90, como a chegada de produtos para o Brasil. E o brasileiro, ávido para adquirir esses bens, acabou buscando empréstimos e buscando agentes financeiros para alcançar isso. Nós estamos hoje num patamar diferenciado. Já sabemos que o endividamento descomedido leva a uma situação de perdas de outros direitos. Eu conto histórias que são de lamentar, como pessoas que partem o medicamento para tomar metade de manhã e metade à noite, porque não pode tomar 2 comprimidos por dia. Pessoas que saíram das escolas particulares ou de planos de saúde. Então, o amadurecimento da sociedade maranhense já se faz individualmente. E claro, estamos lá para orientar, ajudar, a educação de vídeos, a apresentação e a conversa dos membros da conciliação ajudam nessa nova formação do consumidor consciente. Doutor Alexandre Abreu, juiz de direito, também coordena o núcleo de conciliação no Tribunal de Justiça. O balcão de renegociação segue até sexta-feira, mas quem perder esse prazo pode procurar o Tribunal de Justiça ou ir diretamente às empresas? Como é que funciona? Pois bem, o que nós estamos conquistando? Nós estamos conquistando, junto às empresas parceiras, uma prorrogação dos benefícios, fazendo com que essas vantagens continuem ao longo de mais algum tempo, quem sabe em algumas situações, para todo o mês de setembro. Aqueles que não conseguirem sucesso procurando diretamente as empresas ou buscando via internet, ainda poderá contar com o Tribunal de Justiça, através do Centro de Conciliação, para agendamento de audiências presenciais, em que o consumidor em situação de inadimplência e a empresa credora podem chegar a resultados melhorados de entendimento. Todos esses acordos são homologados judicialmente, o que garante para as partes uma segurança jurídica de cumprimento da obrigação assumida. Nosso muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa noite. Boa noite a todos. Olha, amanhã será lançada a base de dados em ambiente digital com o respectivo caderno de mapas que correspondem a todos os bancos de dados temáticos e integrados elaborados ou atualizados no âmbito do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, do bioma amazônico maranhense. O zoneamento é um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial, cujas diretrizes e critérios orientam as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. Nesta etapa, o zoneamento está focado no ordenamento territorial da Amazônia Maranhense, que abrange 108 municípios ocupados por mais de 61%
da população do estado. Após a conclusão do levantamento, o governo vai apresentar o projeto de lei à Assembleia Legislativa com a ferramenta. Os gestores públicos e entes privados terão uma visão ampla do bioma amazônico, o que vai auxiliar na tomada de decisões quanto a investimentos, formulação de políticas públicas e a adoção de agenda de desenvolvimento regional. Ainda falando sobre preservação ambiental, amanhã, novos soldados do Exército vão sair daqui da capital para auxiliar no controle do fogo em municípios da Amazônia Legal. O dia hoje foi de novas reuniões para debater alternativas para controlar os focos de queimadas. A quarta-feira foi de reunião e muita conversa no Comando-Geral do Corpo de Bombeiros do Maranhão para acertar os detalhes da operação de combate às queimadas que começa amanhã no interior do estado, com o reforço do Exército Brasileiro, Batalhão de Policiamento Ambiental e Centro Tático Aéreo. O Centro Tático Aéreo disponibilizou 3 aeronaves para essa operação. Uma vai ficar no sul do Maranhão, mais precisamente ali na região de Imperatriz e adjacências. Outra vai ficar na região central do Maranhão, que vai iniciar amanhã o combate em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Exército, fazendo essa cobertura da reserva do Mirador. E a outra aeronave, que está disponibilizada também para esse tipo de ação, vai ficar na região norte do Maranhão, atendendo aqui São Luís e adjacências. Após um sobrevoo na tarde de ontem, de aproximadamente 6 horas, na região central do estado, foi constatado um grande número de queimadas na reserva de Mirador. A cidade é considerada a segunda do país com maior número de incêndios. A gente já conseguiu reverter esse cenário. E para que a gente consiga resolver definitivamente, nós vamos fazer essa operação começando, essa operação integrada começando pelo complexo da reserva de Mirador. Depois do sobrevoo do CTA, foi criada a força-tarefa para atuar na região crítica. A previsão é que os militares saiam logo nas primeiras horas desta quinta-feira. Os policiais do Batalhão Ambiental vão trabalhar na fiscalização dos incêndios criminosos em conjunto com o Exército Brasileiro. Nós já estamos com 5 homens na região de Buriticupu, que inclusive ontem, junto com o ICMBio, eles fizeram lá uma operação, principalmente na questão do desmatamento. Essas pessoas que praticam o desmatamento, eles também tocam fogo na floresta. E também a situação dos caçadores. A Polícia Militar, através do Batalhão Ambiental, estará encaminhando amanhã a nossa tropa, com 10 policiais militares que vão trabalhar exclusivamente na área de crimes ambientais. O reconhecimento de ontem, nós priorizamos verificar o município de Mirador, que está se apresentando nos relatórios da Defesa Civil como o maior número de incidências de casos de queimadas aqui no interior do estado e está dentro da nossa área de responsabilidade. E foi verificada a possibilidade, então, da gente trabalhar em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Polícia Ambiental, a Defesa Civil, o Centro Tático Aéreo, numa força-tarefa conjunta para atuar naquela região de Mirador. Agosto é um mês de estiagem. Historicamente, o período registra o maior número de incidências de queimadas. Entre os estados com maior quantitativo de focos de incêndios na região nordestina, o Maranhão ocupou o primeiro lugar com 7.164 focos no segundo semestre de 2019. Já está em vigor o projeto visto por muita gente como polêmico, que impede que pecuaristas e trabalhadores do campo ateiem fogo em áreas de mata para fins de pasto ou outros tipos de exploração da terra. Especialistas, no entanto, defendem a medida, já que o período de ventos fortes ajuda na propagação do fogo, que pode tomar proporções graves e contribuir para piorar a situação, que já não é muito boa. O decreto prevê a proibição do uso do fogo mesmo em práticas agropastoris ou florestais que estejam legalmente autorizadas, sendo substituídas por práticas sustentáveis sempre que possível, com exceções previstas no Código Florestal e em demais legislações ambientais. A medida não se aplica aos bens da União, como terras indígenas ou unidades de conservação federais. De acordo com este professor doutor em agronomia, o fogo é usado por agricultores familiares para diversas finalidades. Para se
para se falar da substituição no fogo do Maranhão, você precisa falar primeiro do aumento da aptidão da terra para a agricultura. A terra do Maranhão, em geral, tem baixa aptidão para a agricultura. O uso do fogo deriva daí. Deriva da baixa aptidão. O agricultor sabe que a terra dele não tem fertilidade suficiente para manter uma agricultura produtiva. Então, ele usa o fogo para que a cinza seja fornecida. Ele usa o fogo, na verdade, ele usa a cinza para fertilizar o solo. Então, não se pode falar da substituição do fogo em alternativa sem se falar na melhoria da aptidão da terra. E é com isso que nós trabalhamos. Apesar da necessidade do uso do fogo na limpeza de terrenos, com as temperaturas altas e o tempo seco do mês de agosto, essa forma de manejo da terra é um risco iminente para as áreas de preservação, que ficam cada vez mais vulneráveis às queimadas, gerando uma série de outros problemas. O principal fator, que interfere na vida das pessoas de uma forma geral é a questão da poluição. É o que a gente chama de névoa seca ou a fumaça, A questão da poluição é o mais grave. Como forma de evitar o uso do fogo e a chamada agricultura itinerante, com a necessidade de uso de novas áreas verdes, o professor fala de uma técnica com o uso de biomassa, a partir de galhos secos de leguminosas e da aplicação de cálcio por meio do gesso. A gente usa basicamente a aplicação de biomassa. Biomassa significa o corte de uma leguminosa como essa, por exemplo, ou aquela outra ali, e a aplicação no solo junto com o cálcio, junto com o gesso, por exemplo, para melhorar o enraizamento das culturas, a absorção de nutrientes e então garantir a sustentabilidade da roça, da agricultura. Depois do intervalo, a crítica de parlamentares maranhenses para a votação da reforma da Previdência em segundo turno e as investigações da polícia no caso de violência animal que chocou a população da capital. Após o intervalo, agora são 7 horas e 1 minuto. Futebol foi confirmado para o estádio Passos da Areia, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o primeiro jogo pelo mata-mata entre Sampaio e São Bento. A CBF confirmou o local há pouco. O jogo de volta está marcado para o dia 7 de setembro, no Castelão, em que o jogo pode garantir o acesso do tricolor à Série B. E para ter a casa cheia, o Sampaio deu início a uma promoção na venda de ingressos. Quem comprar ingressos até o próximo domingo, no dia 1º de setembro, vai pagar só meia. Os ingressos têm preços que variam de R$30 até R$80. Só corrigindo, o nome do time é o São José, tá? Fica que vale aí a informação. Bom, dependendo do setor, com a meia entrada, quem adquirir vai pagar entre R$15 e R$40. E esses detalhes você encontra no portal guará.com. Ontem, nós exibimos aqui no JG uma reportagem que a Defensoria Pública do Estado do Maranhão estava preocupada com a baixa prevalência de pontos de atendimento para dependentes de álcool e drogas e cobrava da gestão municipal e estadual a implementação de centros de atendimento para quem não consegue se livrar sozinho do vício das drogas. Agora nós vamos conhecer um outro exemplo. O número de dependentes químicos no Maranhão é crescente. A cada dia, centenas de pessoas entram na faixa de doentes crônicos no vício de algum tipo de droga. Somente em São Luís, cerca de 10 mil pessoas são usuárias de crack. O combate a este mal e a busca pela recuperação dos viciados não é um caminho fácil. Por mais que se busque políticas públicas para tirar as pessoas do vício, o vício, parece ser mais forte. Os centros de acolhimento surgiram com a ideia de aumentar essas possibilidades de recuperação. São mais de 60 comunidades de recuperação em todo o Maranhão. Mais da metade delas ficam na região metropolitana de São Luís, cada uma com seus problemas. As dificuldades são tantas que algumas casas chegaram a ser abertas, mas não resistiram à falta de assistência e tiveram que imediatamente fechar as portas. Mesma situação acontece no interior do estado. O Marcos Roberto trabalha com uma comunidade terapêutica em Barreirinhas, com capacidade para 20 acolhidos.
Há 4 anos e meio, eles lutam pela recuperação dos viciados e contra a tentação das drogas. Existe aqui hoje uma discussão que vem trazendo exatamente essa necessidade de apoio financeiro, seja através de convênio, de estrutura, de capacitação, para que essas comunidades possam prestar o melhor serviço de atendimento para tentar ajudar a diminuir esse problema, que é um problema social, né, de saúde pública, de educação, enfim, de segurança pública, um problema muito grave no Brasil. Essas dificuldades de hoje podem virar um problema do passado. Uma medida provisória regulamentou o funcionamento das casas terapêuticas, o que pode significar aceitação, reconhecimento e destinação de recursos para elas se manterem. O assunto foi tema deste encontro de comunidades terapêuticas do Maranhão, assim como a filiação das casas à Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil. O primeiro encontro da FETEB no estado do Maranhão, ele tem por objetivo dialogar com as instituições de viés evangélico e que estão se predispondo a serem filiadas à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas Evangélicas, mas também ouvir as personalidades do poder público, do legislativo estadual, federal, a respeito das ações que o governo do estado está fazendo. O trabalho das casas é reconhecido por quem lida com a difícil missão de cuidar dos dependentes químicos. As comunidades terapêuticas, elas já existem há mais de 2 décadas. São responsáveis pelo tratamento de inúmeras pessoas com dependência química. O problema é que elas sempre viveram marginalizadas, fora de um padrão de saúde, fora de um padrão sanitário, fora de um padrão de direito. E com a lei atual, a 13.840, sancionada em junho desse ano, elas passam a ser inseridas esse modelo dentro da rede de atenção psicossocial. Mas o melhor reconhecimento vem de quem buscou o lugar para se recuperar do mal que a droga lhe causou. Já tive problema com álcool na minha adolescência. Perdi minha família muito cedo também, tenho 4 filhos. E isso me causou um dano muito grande, uma perda muito grande. Então, eu conheci a palavra de Deus, sou diácono da Assembleia de Deus, embora esteja afastado dos caminhos do Senhor, não me congregando, mas estou nessa casa em busca de uma libertação espiritual, para a qual, através desse tratamento que eu estou fazendo, que eu possa dar testemunho e ajudar as outras pessoas. Outras notícias no portal guará.com. Você fica agora com os analistas que hoje recebe o deputado estadual Felipe dos Pneus. A todos uma excelente noite e até amanhã. TV Guará, o seu canal com o Maranhão. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou o projeto de lei 018/2019 de iniciativa do Poder Judiciário, que concede reajuste de 2,94% aos salários dos servidores efetivos e comissionados. O projeto vai à publicação e seguirá para análise nas comissões técnicas e encaminhamento ao plenário para votação. Veja agora o que mais foi notícia nesta quarta-feira. A ANEEL anunciou a redução da tarifa de energia elétrica para os consumidores maranhenses. Os novos valores de tarifa já começam a valer a partir de hoje e o consumidor sentirá um impacto positivo em sua conta de energia no faturamento das contas posteriores ao dia 28 de agosto. O efeito médio para os consumidores é de menos 3,82%. E mesmo com a redução na tarifa, a ACEMAR orienta que os consumidores continuem a utilizar a energia elétrica de maneira consciente e evitando desperdícios. No Senado Federal, a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição paralela à reforma da Previdência foi alvo de críticas do senador Weverton Rocha. O parlamentar afirmou que pontos fundamentais estão sendo retirados do texto. O senador pediu o esforço da Casa para fomentar o maior debate e que cause impactos verdadeiros na vida do cidadão. Um fato brutal envolvendo uma cadela agredida na área de uma faculdade em São Luís ganhou grande repercussão nas redes sociais. Após a agressão, o animal foi levado a uma clínica com hemorragia e traumatismo. O caso é investigado pela Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil, onde o suspeito e testemunhas são ouvidos.
Vale destacar que existe um projeto de lei do Senado Federal que considera que os animais deixem o status de coisas e passem a ser sujeitos de direito. Isso implica, por exemplo, em penalidades mais severas para quem comete este tipo de crime. O projeto de lei foi aprovado no Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados no dia 9 de agosto. Bom, em nota, a Delegacia do Meio Ambiente disse que já recebeu a denúncia e está apurando as responsabilidades para, se for o caso, indiciar o suposto autor do fato. Também em nota, a Faculdade Pitágoras informou que está acompanhando de perto a situação da cadela, assumindo as despesas do tratamento que está sendo realizado para que ela tenha uma boa recuperação. A faculdade reforça que tomou todas as providências cabíveis, como o registro da ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente e o afastamento do vigilante, que é de uma empresa terceirizada. Agora são 7h07. Você conhece o trabalho realizado na Casa Terapêutica? Depois do intervalo você vai entender o que é e como ela funciona. Fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Amanhã, quinta-feira, a Tábua de Marés deve se apresentar com a primeira pré-mar às 5h52, com 5,8 metros. A baixa-mar acontece às 12h21, com 0,1 metro. E, por fim, a última pré-mar, às 18h23, com 5,8 metros.